Olá, hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, que é o artista transmídia Edgar Franco, que é também professor da UFG, meu colega, e tenho muita honra de ter um colega como Edgar, que além de ser um grande intelectual, tem uma produção científica incrível, é um grande artista que eu da UFG, os alunos, temos muito orgulho dele. E eu gostaria de deixar o Edgar à vontade hoje para falar da arte dele, que é uma arte muito importante. Ele tem um universo ficcional onde ele trabalha diversas mídias e ele vai começar nos falando um pouquinho, né, Edgar, sobre inclusive o conceito de transmídia. Fica à vontade, Edgar. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando com você, Rosa, que é uma pessoa incrível também, uma colega sensacional. É um prazer contar contigo lá na FAB, na Faculdade de Artes Visuais da UFG. E sobre transmídia é um conceito que ele surgiu no contexto das mídias no universo da publicidade, da venda de produtos, né? No mainstream do cinema. A primeira vez que se falou em transmídia foi quando houve um sucesso muito grande da franquia Star Wars. Sim. E começou a se fazer filmes que tratavam do universo ficcional de Star Wars, mas de personagens que eram secundários na saga principal. Sim. E começaram a surgir outros produtos narrativos, como histórias em quadrinhos, como animação. Então a gente tem a Guerra dos Clones, né? A gente tem, por exemplo, filmes dos Ewoks. E aí, o que seria então transmídia? É quando você tem um universo ficcional que ele abarca histórias diversas em mídias diferentes. Então você tem, lembrando de novo do universo Star Wars, você tem a série de filmes principal e você tem histórias em quadrinhos que contam, que narram fatos que na série principal não existe. E você tem também, eventualmente, até um game que ele está trabalhando aspectos, por exemplo, de você penetrar dentro daquela história com a narrativa que ela é paralela àquela grande narrativa. Então, transmídia é isso, é um universo ficcional que abarca histórias em narrativas em mídias múltiplas. O interessante disso para o mainstream é gerar mais produtos, gerar mais consumo. O que eu faço no meu trabalho é subverter um pouco esse contexto. Por quê? Porque nesse universo do consumo, da produção, o que acontece é que nós temos um processo de tentar gerar mais consumo e para isso você tem que ter equipes especializadas. Então você tem uma equipe que vai trabalhar o game, outra equipe vai trabalhar a história em quadrinhos e aquilo tudo é pensado junto com o marketing. E eu sou um artista autoral, um criador. Então como que um criador adota esse aspecto da transmídia? Eu trabalho com múltiplas equipes? Não. Eu trabalho praticamente sozinho. Em alguns dos trabalhos que eu tenho produzido, eu tenho equipes pequenas, alunos do meu grupo de pesquisa Cria Cyber lá da UFG, né? Alguns amigos que têm uma afinidade com a minha produção artística. Você poderia falar dessas múltiplas mídias, desses trabalhos, para a gente também mostrar aqui para o pessoal? Desde o ano 2000 eu trabalho com um universo ficcional chamado Aurora Pós-Humana. É um universo que ele discute aspectos da nossa relação com as novas tecnologias, amplificando essa relação, levando o planeta Terra para um futuro daqui a 300 anos, em que a gente vai ter muitas das perspectivas atuais dos avanços da ciência e da hipertecnologia já, né, todas realizadas. Para que eu faço isso? Esse deslocamento conceitual, ele amplifica essa nossa relação com essas tecnologias nesse futuro, mas para eu discutir coisas do momento atual. Então a minha ficção está discutindo coisas do presente, mas ela amplifica a nossa relação com as tecnologias para discutir isso. E também o que eu chamo de tecnognose, a nossa relação com os aspectos transcendentes. O que eu tenho criado? Eu tenho trabalhado quadrinhos, HQ-trônica, música eletrônica com a banda Posthuman Tantra, performances artísticas, multimediáticas também com a banda Posthuman Tantra, videoclipes do Posthuman Tantra, animações, games, né, na perspectiva da game art, entre outros produtos, até produtos artísticos, né, até instalações interativas. Então eu procuro explorar todas as mídias possíveis e que me deem prazer. A arte para mim é uma forma de cura, uma forma de trabalho interior. Então eu não estou preocupado em receber dinheiro, receber dividendos pela minha arte. Minha arte é um processo de autotransformação.
né? A recepção, para mim, ela é um subproduto. Se as pessoas vão gostar, não vão gostar, para mim não importa muito. O que importa é eu estar totalmente envolvido com o processo de criação, porque o processo de criação me transforma. O processo de criação muda a minha realidade ordinária. É magia para a minha arte. Edgar, você está falando uma coisa muito importante, que é a arte como uma possibilidade de transformação, um instrumento, uma ferramenta, né? Nessa sociedade que nós vivemos, onde tudo é lucro, como você bem colocou, tudo é capitalismo, como você aconselha as pessoas a vivenciarem o seu lado artístico, que muitas vezes ele é sufocado pelas famílias, pela sociedade? A gente conhece muitas pessoas que gostariam de ter seguido nessa área, né? O que você falaria para as pessoas sobre isso? Essa é a grande questão do mundo, porque as pessoas elas são obrigadas por um sistema que é todo baseado nessa obsessão com o consumo a deixarem os seus sonhos de lado. E ao deixar os seus sonhos de lado, você se torna um zumbi, você morre. Mas infelizmente nós temos que dar respostas muitas vezes para as pessoas que nós amamos, e essas pessoas que estão já totalmente conectadas e, de certa forma, alienadas nesse sistema de consumo absoluto e que todos os valores estão ligados ao consumo, elas vão achar que você deve seguir o mesmo caminho. E muitas vezes seguir o seu coração, né? Porque o equilíbrio interior, a harmonia interior, a tranquilidade, a serenidade de curtir a vida de verdade, ela só pode acontecer quando você busca ser integral. Você busca ser o que você é, você caminha no sentido daquelas coisas que no seu coração te motivam para viver. Né? E aí pode ser outras coisas, não precisa ser só a arte. No meu caso, é a arte que me motivou sempre a viver. E eu tive a chance de ter um pai maravilhoso que me ensinou uma coisa muito interessante desde muito pequeno. Meu pai sempre disse para mim assim, olha, trabalhar é uma coisa muito ruim. Escolha algo na sua vida que você nunca precise trabalhar, que aí você vai ser feliz. E aí o que acontece? Eu escolhi. Todas as coisas que eu faço são coisas por prazer. Então é incrível. Eu me tornei, além de um artista transmídia, um pesquisador e professor, porque isso me dá prazer. Eu vou para a universidade ministrar aula, eu dou aula sobre história em quadrinhos, sobre arte e tecnologia, sobre as coisas que eu amo. Para mim é passear no parque, é uma diversão, uma curtição. Eu vou trabalhar o meu processo artístico e quando eu estou trabalhando, criando meus vídeos, meus filmes, minhas histórias em quadrinhos, né, minhas performances, isso está contando dentro do universo de pesquisa que eu participo. É incrível pensar naquele menino que eu fui numa cidade interiorana, Ituiutaba, Minas Gerais, né, no Triângulo Mineiro, sem muitas perspectivas ali culturais, pensar nos sonhos que eu tive de um dia criar história em quadrinhos, fazer álbum, fazer filme, fazer... Né? E hoje está conseguindo fazer essas coisas, conseguindo viver disso de uma maneira digna, porque aí eu recebo salário na universidade e vivo desse salário. E as pessoas falam assim, então você é um pesquisador, é um professor, pesquisador, e a arte é seu hobby? Eu falo, não é nada disso. Eu sou um artista e a pesquisa e a academia e dar aulas é o meu hobby. Eu vivo do meu hobby para não macular a minha arte. Que a minha arte é um processo ritualístico de autotransformação, de cura interior, de busca de ser eu mesmo integralmente. Nossa, muito obrigada, Edgar. Essa sua resposta ela é muito importante, né? Porque é essa mensagem que nós queremos deixar, né, para você que está assistindo, né, essa entrevista com o professor Edgar, que isso é muito importante, né? Numa sociedade materialista, nós cuidarmos mais da nossa satisfação, da alma, né? E tudo pode vir junto, né? Professor Edgar, meu amigo Edgar, né? Na verdade, você poderia falar sobre o conceito de HQtrônica, que você criou isso, como foi? E nós vamos dar um exemplo aqui para você conhecer esse conceito de HQtrônica, que eu vim a conhecer por causa do Edgar, que é meu colega na universidade, lendo as publicações dele, e achei extremamente interessante, e é muito importante que esse termo, né, foi cunhado por ele, e é um termo adotado nacionalmente e internacionalmente. HQtrônica foi uma pesquisa que começou na minha vida em 1996, 97, quando eu terminei a faculdade de arquitetura, que eu queria fazer
uma pós-graduação na área de artes, enfocando quadrinhos, e era uma coisa um pouco complicada. E eu comecei a ter que tomar contato com as novas mídias e percebi já naquela época, né, da metade dos anos 90, que quando eu fui procurar quadrinho na rede internet, eu não encontrei só quadrinho escaneado, eu comecei a encontrar histórias em quadrinhos que tinham trechos animados, que tinham som, e aquilo foi uma coisa revolucionária para mim. Eu vi que algo diferente estava surgindo, uma linguagem intermídia que misturava os códigos tradicionais dos quadrinhos, mas ao mesmo tempo incluía as possibilidades da hipermídia que estava surgindo naquele momento. Então você tem aquilo que o pesquisador Julio Plaza chama de intermídia, você tem a conexão de várias mídias gerando uma linguagem nova. O que eu fui fazer? Eu percebi que não tinha nenhuma pesquisa feita no mundo ainda sobre isso. Você tinha alguns fóruns de internet discutindo acima de uma forma muito trivial esse fenômeno, e eu me propus então à época em mapear o fenômeno dessas novas histórias em quadrinhos hipermediáticas globalmente e, ao mesmo tempo, como artista, experimentar usando esses novos códigos. E aí eu fiquei durante cerca de 3 anos na Unicamp, fazendo o meu mestrado lá na área de multimeios, e desenvolvi essa pesquisa que foi pioneira no Brasil e no mundo. Quando o meu livro saiu, não tinha nenhum livro no mundo que tratava só do tema. A gente tinha capítulos de livros, mas um livro só dedicado às histórias em quadrinhos híbridas da internet não existia. E então a HQtronic é isso, quer dizer, é uma história em quadrinhos eletrônica, mas na verdade é uma intermídia, é uma mídia nova, uma linguagem nova, que ela mixa elementos do quadrinho tradicional com elementos de outras mídias, como a animação, como o cinema, como trilha sonora, música, como a questão da hiperlinearidade ou multilinearidade. Você tem histórias ali, narrativas que elas vão ter múltiplos caminhos, você pode selecionar, e até narrativas que você pode mudar o final da narrativa, você pode interferir realmente no processo. E esse fenômeno das HQtrônicas, ele continua, né, na internet. Obviamente que quando eu comecei a mapear tinha muito mais gente experimentando. Hoje a gente tem menos pessoas experimentando, mas eu escrevi um artigo recente que eu chamo de a terceira geração das HQtrônicas, né, que agora a gente percebe que realmente a gente já tem trabalhos que eu considero os primeiros trabalhos, obras-primas de HQtrônica, que já usam esses códigos com verdadeira propriedade, porque até então a gente tinha muito experimentalismo. Agora a gente já tem um uso com muita propriedade desses elementos e uma consolidação dessa linguagem. Eu fui ousado como pesquisador, falei assim, esse negócio não tem nome. No Brasil eu dei esse nome aí, de HQtrônica. Né, fiz essa mistura de HQ com eletrônica, uma homenagem também à Arte Única, que foi o primeiro movimento de arte e tecnologia criado no Brasil, a primeira exposição de arte e tecnologia pelo Valdemar Cordeiro, né, eu brinquei com isso também, fiz uma homenagem a ele ao batizar de HQtrônica, e o nome pegou. Hoje tem, por exemplo, mais de 100 trabalhos acadêmicos que utilizam o termo no título, né, e alguns inclusive de mestrado e doutorado, que utilizam o termo realmente na academia, ele se consolidou no Brasil, o que para mim é uma grande alegria, porque eu sou um artista, eu nunca fui preocupado em teorizar, né? Mas por ter desenvolvido essa pesquisa exploratória, curiosamente meu livro e essa minha pesquisa se tornou algo importante no contexto das investigações sobre novas linguagens no Brasil. Foi algo que aconteceu, mas foi uma pesquisa feita com total paixão e envolvimento, e que tem essa parte prática que eu desenvolvi. A primeira HQtrônica que eu fiz, que chama Neomás Prometeu, foi em 2000, e ela entrou na época no Vídeo Brasil, que é um festival muito importante da área de vídeo no Brasil, e ela ganhou uma menção honrosa. Foi o primeiro trabalho que eu fiz, tinha uma categoria de novas mídias, e depois eu desenvolvi uma outra que está no CD-ROM do livro, que é o HQtrônicas, do suporte papel à rede internet, chama Ariadne, o Labirinto Pós-Humano. É um trabalho que tem mais de 600 páginas animadas, com som que eu desenvolvi, né, todo multimediático. E depois disso tenho feito outros experimentos. Nunca deixei de fazer HQtrônica, mas continuo produzindo também para as outras mídias, e sempre a partir de 2001, dentro desse universo ficcional que eu falei, que é a Aurora Pós-Humana, que está nesse futuro aí, não tão distante, daqui a 300 anos, e que a gente tem todo um panorama diferenciado no planeta discutindo essa perspectiva do pós-humano. Nossa, que interessante. Gente, então, olha, eu quero que vocês confiram, né? É um prazer, um presente que o professor Edgar está trazendo aqui para a gente, conhecer esse trabalho, conhecer esses termos, né? E essas obras dele. Então, estou deixando disponível aqui, vamos assistir, compartilhem, né? Porque é um conhecimento que vale a pena
que as pessoas descubram, né? Que infelizmente a nossa mídia, nós nem sempre temos acesso a todas as mídias que a gente quer, mas vamos aproveitar a internet, essa transmídia nossa, né? E Edgar, você gostaria de falar mais alguma coisa, deixar alguma mensagem? Eu queria dizer que esse meu trabalho em múltiplas mídias não é difícil você acessar. Os videoclipes da banda Postman Tantra, sim, eles estão disponíveis no YouTube para quem quiser ver. A gente tem mais de 10 videoclipes, tem videoclipe em animação, né? São videoclipes do it yourself, feitos nessa perspectiva, mas com muito entusiasmo, todos eles trabalhando esse meu ideário de autorrevolução, né? De busca interior, de equilíbrio e de integralidade. Acabei de ter lançado a segunda edição do álbum Bio-Cyberdrama Saga. O Bio-Cyberdrama Saga foi uma edição lançada pela editora da UFG, a primeira vez que uma editora acadêmica no Brasil lança um álbum naqueles mods, que é uma edição, que a segunda edição saiu agora com mais de 280 páginas, capa dura, né? Essa segunda edição ela é a história completa, com um epílogo novo e com essa capa especial criada pelo Mozart Couto. É uma saga de ficção científica e fantasia dentro desse meu universo ficcional, e que é interessante porque assim, foi muito elogiada. Essa primeira edição esgotou rapidamente, então por isso que foi publicada a segunda edição, que está sendo divulgada nesse momento. Nós estamos fazendo os lançamentos, então quem quiser entra no site da editora UFG, você pode comprar, pessoas do Brasil inteiro podem adquirir o álbum. E é interessante dizer que esse álbum agora ele está sendo motivo de um estudo lá na Inglaterra, de um professor chamado Ed King, da Universidade de Bristol, que ele está fazendo uma pesquisa sobre o pós-humano e a ficção científica na América Latina, e ele selecionou esse trabalho para figurar num dos capítulos do livro como uma das manifestações de ficção científica mais importantes a discutirem o pós-humano na América Latina. E, inclusive, ele pediu permissão para usar uma imagem, um desenho do álbum como capa do livro, que vai ser lançado em fevereiro do ano que vem, né? Então a gente fica muito feliz de saber que esse trabalho está alcançando outras fronteiras e está tocando pesquisadores e pessoas até em outros continentes, sendo que ele ainda nem foi traduzido para outra língua. E agradeço mais uma vez a chance de dar aqui a oportunidade de falar com Rosa, de fazer parte desse programa, e sempre estou disponível para quando você quiser conversar comigo novamente, e convido as pessoas a visitar o meu blog. Coloquem lá A Arte do Ciberpajé Edgar Franco e visitem meu blog, que é atualizado semanalmente com todas as minhas produções. Muito obrigado. Obrigada, Edgar, é uma honra mesmo estar aqui com você. E esse álbum, dentre todos os trabalhos do Edgar Franco, esse álbum é maravilhoso. Eu já comprei na livraria da UFG, vale a pena, não percam, né? Que está na segunda edição agora. E muito obrigada também pela sua atenção. E vamos curtir e parabenizar o professor, que, como ele disse, está há mais de 300 anos à frente, né? Maravilhoso, um artista de vanguarda e pesquisador como ele. Obrigada, Edgar. Um abraço do Ciberpajé.